Paz do Senhor, minha igreja. Aleluia. Feche teus olhos. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. Abacuque capítulo 3. Israel está vivendo um momento de apostasia da fé, momento de declínio espiritual. É nesse momento que Abacuque começa a questionar Deus algumas coisas, começa a indagar porque ele não entende os processos e os propósitos de Deus. E é nesse momento, sem entender, mas quando a geração de Israel começa a se corromper, Abacuque vai tomar um posicionamento. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque aqui está tomando um posicionamento. Enquanto a nação de Israel se corrompe, enquanto a nação de Israel se desvia dos propósitos de Deus, enquanto a nação de Israel sai dos padrões de adoração ao Senhor, Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei. Isso aqui me faz entender que em meio a um povo que se corrompe, em meio a um povo que peca, em meio a um povo que se distancia da presença de Deus, Ele está levantando nessa noite uma geração que está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa se o mundo lá fora se corrompa, não importa se o mundo lá fora desvie, o importante é que todas as vezes vocês têm que estar na presença de Deus, no centro da vontade do Senhor. Feche teus olhos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Canta! E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
és santo, santo. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Feche seus olhos. Oh, tua presença é aqui. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, canta, vou me... E até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, pois ainda louvarei, eu louvo. Quando eu chorar,
Coloca no teu coração. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão, digo a minha alma, espera em Deus. Pode ser melhor. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, louvarei. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, Deus meu. Porque está batidas, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Canta comigo. Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, que até aqui digo a minha alma, pois ainda louvarei, eu louvarei. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importais comigo, e mesmo assim, mora em mim, mora em mim, e declara: Tu és santo, Tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Declara: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo,
Espírito Santo, meu Consolador, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, morais em mim, e canta comigo. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Procuro palavras, Espírito Santo, por toda a minha vida. Oh, aleluia! Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e nessa noite está levando crentes até o céu. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Levanta a mão pra cantar. Oh! E não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da sua voz, e não há doença que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou, e a tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou,
mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos e não há ferrolhos. E o quê? Que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. E a tua palavra é escudo para os que nele crêem. Aplauda ao Senhor. Não há ferrolho, não há portas, não há barreira, nada que se sustenha diante da voz de Deus, diante do poder de Deus, diante da glória de Deus, diante da graça de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmão, que a unção despedaça todo jugo. Podeis assentar em nome de Jesus. A unção despedaça todo jugo. Pode acender essa lâmpada aqui, por favor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Hoje eu estou iniciando uma série de mensagens falando sobre cura. Falando sobre cura. E hoje nós vamos falar sobre cura na visão. Cura na visão. Com isso eu gostaria de convidá-los a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5. Nós iremos ler alguns versículos nesta noite, a partir do versículo de número 1, Evangelho de Marcos, ou melhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo é o de número 5, versículo de 1 a seguir o texto. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A você que nos acompanha pelo Instagram, seja bem-vindo. Deus vos abençoe poderosamente. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo de número 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Esse texto é interessante, irmãos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Versículo de número 17. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha o versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Eu venho com autoridade nessa noite, concedida por Deus, para dizer que muitos vão se maravilhar com o que Deus irá fazer neste lugar. Não, só o irmão aqui entendeu. Eu venho debaixo da unção do Espírito Santo, eu venho debaixo da graça do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, pastor Lisaldo, para afirmar que muitos vão se maravilhar com o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Se o irmão perceber o texto que nós lemos nesta noite, o texto fala de uma esfera espiritual. Decápolis era uma região com 10 cidades, com 10 vilarejos. Presta atenção, por favor. Com 10 vilarejos. E o texto vai dizer que, a história vai dizer que a antiga Grécia, com alguns imigrantes que habitavam em Decápolis, uniram esses pequenos vilarejos para a cidade economicamente se suster. Havia alguns judeus, havia alguns gregos,
havia alguns imigrantes de regiões circunvizinhas a Gadara, e que faziam parte desta nação, pequena nação chamada Decápolis, se é que podemos chamar desta forma. A província que Jesus chega é a província de Gadara. O texto vai dizer em letras garrafais, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, versículo de número 1, em letras garrafais vai dizer assim: e chegaram ao outro lado do mar. O verbo chegar, no contexto do plural, vai afirmar que Jesus e os seus discípulos chegaram em Gadara. Jesus, quando chega em Gadara, queridos, eu gostaria muito da sua atenção, porque eu passei 5 horas estudando esse texto, orando, buscando de Deus, para Deus falar com você, para Deus ministrar o seu coração. Eu estou iniciando hoje uma série de mensagens falando sobre cura, irmão. Eu vou falar sobre cura na alma. Você vai entender ao longo destas quartas-feiras por que tantas pessoas não conseguem ser abençoadas. Você vai perceber ao longo destas quartas-feiras por que tantas pessoas não conseguem avançar na sua vida espiritual. Alguma coisa está impossibilitando de avançar. Muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida sentimental porque precisam de uma cura. Muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida profissional porque precisam de uma cura. E o assunto é muito abrangente. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, por gentileza, porque do contrário seria melhor nós ficarmos em casa, não é verdade? Do contrário seria melhor não vir ao templo. Do contrário seria melhor estar assentado na frente da televisão. Não me interprete mal, por favor. Estar sentado na frente do computador. Mas é inadmissível, aonde há 2 ou mais reunidos na presença do Senhor, aonde Ele mesmo garante a sua presença, e aonde supostamente a palavra vai dizer que aonde há o Espírito Santo, aí a liberdade, nós ficarmos desapercebidos ou aquém do que Deus quer fazer em nosso meio. É inadmissível nós estarmos nesse ambiente de culto para quaisquer que sejam as outras coisas, senão adorar a Deus. É inadmissível nós perdermos tempo da nossa vida aqui na terra para quaisquer outras coisas, senão buscar a presença do Senhor. O salmista vai dizer, irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração e muito tremor na minha alma: mas vale um dia nos átrios do Senhor. Não é do lado de dentro não, irmão. O átrio era a parte exterior do templo. E o salmista disse: mas vale um dia no seu átrio, Senhor, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Aí você pensa, conjectura, poderia estar em Dubai agora, está na porta da congregação, é melhor do que estar em Dubai. Eu poderia estar agora no Texas, na Califórnia, na Broadway, eu poderia estar em qualquer outro lugar na face da terra, mas o salmista está dizendo aqui que mais vale estar à porta das tuas habitações, Senhor, do que em qualquer outro lugar. Então não perca uma vírgula do que eu disser nesta noite. Aleluia, absorva tudo que o pastor Marcos tem para te dar nessa noite de espiritual, porque vai fazer edificar a sua fé. O que me chamou a atenção ao ler esse texto hoje à tarde foi justamente o versículo de número 12 a seguir o texto. Acompanhe-me, por favor. O texto vai dizer: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. De onde? Dos sepulcros, um homem com
com espírito imundo. O homem saiu dos sepulcros. O texto vai dizer que as habitações do endemoniado de Gadara eram os sepulcros, era o cemitério. Não é uma região comum de um ser humano habitar. Não era uma região comum de um ser humano normal permanecer. Ali só vamos quando iremos enterrar os nossos entes queridos, a família enlutada. Ali só vamos quando nós iremos, prestar condolências a alguém. Mas o endemoniado em Gadara, ele habitava, permanecia, ele morava nos sepulcros. E o texto chama a atenção porque quando Jesus chegou na província de Gadara, logo o endemoniado em Gadara vai ao encontro de Jesus. Parece que havia uma expectativa nele. O texto na sequência vai dizer: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Ninguém continha aquele endemoniado. Cadeias ele despedaçava, correntes ele quebrava. Nada poderia conter a fúria daquela legião que segurava aquele homem. A partir do versículo de número 4, o texto vai dizer: porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O versículo 5 vai trazer uma resposta interessante para nós. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Duas coisas me chamam a atenção. O endemoniado de Gadara queria chamar a atenção de alguém, porque ele estava gritando por socorro. Ele andava clamando pelos montes. Ele estava com a alma desejosa de ser liberta. Ele gritava pelos montes, pelos sepulcros. Talvez você conheça alguém assim. Sim, que não habita nos sepulcros, que não habita no cemitério. Mas talvez você já passou por alguém na rua, do qual há anos a situação dessa pessoa é de rua, e alguém chama de maluco, e alguém chama de esquizofrênico. Anda sem camisa, descalço, de short, sujo, moribundo, à margem da sociedade. E essa pessoa está possessa por demônios. E essa pessoa grita pelas ruas, atira pedra em alguém, chamando a atenção das pessoas. Por quê? Porque ela não sabe se expressar de outra forma, porque ela está possesso. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas quando alguém está possesso, ele perde toda a noção. Quando alguém está endemoniado, ele perde toda a noção do que ele faz. Quem já teve a experiência de expulsar um demônio aqui vai saber do que eu estou falando. Uma pessoa totalmente possessa, ela perde a noção do que ela está fazendo. Uma pessoa totalmente endemoniada, ela não sabe nem aonde ela está. Algumas vezes já vi demônios levarem pessoas a certas regiões. E depois que essa pessoa for sendo liberta, essa pessoa olha para o nada perguntando aonde ela está, quem é aquela pessoa. Eu já tive uma experiência como essa. Uma certa feita na cidade de Salvador, eu estava num bairro chamado Vale das Pedrinhas. Estava indo pregar a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor falou ao meu coração. Eu estava com um amigo e o Espírito Santo falou: preparem-se, porque algo vai acontecer. Aí eu olhei para ele e falei: fica na torre de vigia, porque o mundo espiritual está tramando alguma coisa. Eu estou falando sobre cura.
Quando nós entramos no ônibus, irmãozinho, e quando nós subimos naquela parte do fundo, antes de passar a catraca, onde chama-se de curral, a mulher que havia subido no ônibus na nossa frente, após ter passado a catraca, ela caiu endemoniada dentro do ônibus. Passamos a catraca, levantamos a nossa mão e repreendemos o demônio dentro do ônibus. Ela acordou, veio assim, não entendeu o que estava acontecendo. Ela só se lembrou de quando estava no ponto, aguardando o ônibus chegar. Aquele não era o ônibus que ela iria pegar, mas por alguma razão Deus fez ela pegar aquele mesmo ônibus que nós pegamos. Pregamos para ela dentro do ônibus, para as pessoas que estavam dentro do ônibus, fizemos um apelo para ela e ela aceitou a Jesus. Uma outra experiência, eu morava no bairro da Boca do Rio, na parte alta da Boca do Rio, em Salvador. Eu estava subindo a ladeira, vindo do trabalho, 6 horas da tarde, e o Espírito Santo falou comigo: olhe para o lado. Estava descendo uma mulher a ladeira que eu estava subindo. Quando eu olhei para o lado, ela caiu por cima das pedras, irmãos, se debatia. Quando eu cheguei para ela e virei, ela estava rosnando. Ela não estava tendo uma convulsão, ela estava rosnando. As mãos dela se contorciam. E naquele mesmo momento eu repreendi aquele demônio, e ela foi liberta no meio da rua. Eu quero dizer para você que enquanto você está aí sentado nessa cadeira, o mundo espiritual ele não parou porque você parou para sentar e ouvir essa pregação. Enquanto você está aqui, Satanás está tramando contra a vida dos seus filhos. Enquanto você está aqui, Satanás está tramando contra a vida de seus pais. Enquanto você está aqui, Satanás está tramando contra a vida da sua mulher. Enquanto você está aqui, Satanás está tramando contra o seu emprego. Mas a palavra de Deus vai dizer que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E em Salmo 91, versículo 7, a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A primeira coisa que Deus quer curar na nossa vida é a nossa visão espiritual. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: ó, Deus quer te dar visão espiritual. Por isso que o pastor fala, o pastor chama a atenção. É inadmissível estar nesse ambiente desatento, irmãos. É inadmissível estar nesse ambiente aquém do que é para ser feito, desde quando viemos aqui para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Algumas vezes eu falei que a dinâmica do reino de Deus aqui nessa região da Mangabeira é totalmente diferente da qual nós estávamos. É batalha espiritual. É batalha espiritual. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, projeta para mim, por gentileza. O texto vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, sequência. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já percebeu qual é a esfera da sua luta? Você já percebeu qual é a esfera da sua guerra, da sua batalha? Só que para isso o inimigo vai usar pessoas, porque ele gosta de confundir. Ele vai usar um, vai usar outro. A quem menos você espera, o diabo vai usar. Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, não dê lugar ao diabo. Andava com Jesus, acompanhava Jesus, viu os milagres, ouviram os milagres que Jesus operou. Mas Jesus olha para Pedro e diz: não dê lugar ao diabo. Às vezes filho dá lugar ao diabo, mulher dá lugar ao diabo,
nora dá lugar ao diabo, sogra dá lugar ao diabo, pai dá lugar ao diabo, às vezes dá lugar ao diabo. Por isso Jesus olha para Pedro e diz: não dê lugar ao diabo. Uma certa feita, Jesus chega para um dos seus discípulos e diz assim: Jorge, hoje mesmo o diabo me pediu para te cirandar, para te ceifar, mas eu roguei ao Pai por ti. Aleluia. O mundo espiritual, meu irmão, ele está aqui e agora. Se não fosse os anjos do Senhor para nos guardar, se não fosse a legião de anjos do céu para nos guardar, se não fosse o exército celestial para nos guardar, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que vejamos. Pai, nesta noite a minha oração é que o Senhor abra os olhos espirituais da tua igreja. A minha oração nesta noite é para que o teu filho veja, para que a tua filha veja. A minha oração nesta noite é para que as escamas caiam dos seus olhos. Olha a sequência do texto. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra, para chamar a atenção. Pelos montes, gritando. A alma de quem precisa de uma cura. A alma de quem precisa de uma cura, Peterson, sempre vai dar um sinal de que ele almeja a libertação. Talvez alguém do seu lado, alguém na sua empresa, alguém na sua casa já deu um sinal de que está clamando, ou até já chamou a sua atenção porque deseja uma libertação, só que você ainda não percebeu. Não percebemos porque estamos voltados para outras coisas. Não percebemos porque estamos motivados para outras coisas. Irmã, essa palavra você vai enxergar ela hoje de forma muito diferente. Olha a sequência do texto. Você sabe, vamos voltar para o versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro. Por que ele saiu logo ao encontro de Jesus? A resposta está no versículo de número 5. A Bíblia se responde. A Bíblia se faz uma pergunta e ela mesma se responde. A Bíblia se responde. Isso é hermenêutica bíblica. Olha o versículo 2. E saindo ele do barco, saindo ele quem? Jesus. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito humano. Por quê? Aí você faz a pergunta: por que esse homem saiu do sepulcro e veio logo prontamente ao encontro de Jesus? Aqui está a resposta: porque andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Chamava a atenção de alguém. Só que as pessoas daquela região não percebiam. Pouco importava a vida do endemoniado de Gadara para eles. Pouco importava a vida daquele rapaz, em detrimento dos porcos que eles tinham para criar. Certamente eram gentios, não eram judeus, porque Levítico capítulo 11, versículo 7, a Bíblia vai dizer que judeus não cria porcos, é um animal impuro. Certamente eram gentios, eram estrangeiros, e pouco eles se importavam com a vida do endemoniado em Gadara. Olha o versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Isso aqui é extraordinário. Tem gente que está dentro da casa de Deus, não é estrangeiro, não é gentio, já foi recebido pela graça, mas não consegue adorar como o endemoniado de Gadara adorou ao Senhor. Vem para um ambiente como esse, fica de risada no rosto, fica, só está aqui o corpo, mas a mente está lá fora. Segura, porque eu vou bater na palavra.
Só veio empurrado, ele veio trazido por alguém, mas a alma dele não consegue se derramar, não consegue se entregar, pastor Elisaldo. E evangelho eu prego a partir de dentro da minha casa. Olha a sequência do texto, irmãos. E clamando com grande voz, disse, aqui já são os demônios, a legião falando. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Entre parênteses o texto vai dizer: porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos. O demônio aqui usa uma estratégia de fuga. Repito, o demônio aqui vai usar uma estratégia de fuga. Sabe para quê? Para que posteriormente, após ter sido expulsado da vida do endemoniado em Gadara, do rapaz de Gadara, eles pudessem ir para outras pessoas. Só que Jesus, ele conhece todas as coisas. Jesus é poderoso, Jesus é soberano. Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Olha o que o texto vai nos dizer, irmãos. E todos aqueles demônios lhe rogando, dizendo, versículo 12: manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Os porcos se precipitaram do despenhadeiro abaixo, caíram no mar e se afogaram. Os demônios, por sua vez, não puderam mais voltar para a vida de ninguém. Foram para as profundezas. O texto é muito interessante porque mostra-nos que diante de uma libertação possível, aqueles moradores em Gadara, naquela província, tinham mais pretensão na criação de porcos do que na libertação da vida daquele rapaz. Aquelas pessoas precisavam da visão espiritual. Aquelas pessoas precisavam enxergar. Talvez você esteja aqui nessa noite e Deus está falando com você à luz desse texto, que Ele quer abrir a sua visão espiritual. E abrindo a nossa visão, nós poderemos enxergar qual é o propósito divino. A palavra de Deus vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra que traz luz, é a palavra que ilumina, que direciona, que capacita, que fortalece, que estabelece, que arranca, que coloca. É a palavra de Deus. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, porque não havia acontecido aquilo, ou nunca tinha acontecido aquilo naquela região. A Bíblia não vai trazer minúcias de quanto tempo esse rapaz estava naquela situação. Outro dia, passando aqui por esse bairro, eu vi um rapaz que algumas vezes eu já o vi perambulando pela cidade. Um rapaz de pele bem escura, descalço, sem camisa. Ele atira pedra nas pessoas aonde passa, anda todo fédigo, come lixo. Uma pessoa que você olha, irmão,
E o Cora não tem como o coração não apertar, porque você percebe que ali é a imagem e semelhança de Deus, é um semelhante seu, e às vezes dá vontade de pegar, fazer alguma coisa por ele. Mas eu peço a Deus que nos dê essa graça, irmão. Abra a nossa visão, porque quantas vezes nós passamos por alguém no semáforo, nós passamos por alguém nas esquinas, eles estão clamando, eles estão se cortando, eles estão, chamando a atenção da gente, e a gente não faz nada por eles. Passamos com os nossos carros com o ar-condicionado ligado, com o som lá em cima, motivados por outras coisas terrenas, efêmeras, tangíveis, aonde o ferrugem, a traça vai corroer. Desde quando as vidas que carecem da graça de Deus de serem libertas, nós estamos passando por largos, estamos deixando à margem da sociedade. Desde quando Deus quer libertar estas vidas? E Jesus deixou bem claro que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Se porventura um homem desse entrar nesta igreja, eu tenho a certeza e convicção de que alguém irá se afastar, porque ele vai deixar o ambiente fédico, porque eles vão ter nojo dessa pessoa. Mas nós precisamos abrir a nossa visão espiritual, nós precisamos estender a mão para estas pessoas que carecem da graça de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Do contrário, o que nós estamos vivendo não é o evangelho. Estamos vivendo o evangelho business, negócios. O evangelho companhia. Os templos viraram companhias, menos casa de oração, porque não conseguimos adentrar num ambiente como esse e dobrar o nosso joelho por 30 minutos. Porque não conseguimos entrar num ambiente como esse e levar 40 minutos de oração, como os nossos pais faziam antes do culto começar. Não conseguimos alinhar o nosso relógio com o relógio de Deus, para chegar 30 minutos antes de o culto começar, para quando começarmos a louvar ao Senhor, ter algo para oferecê-lo. Não é evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. Eu tenho sido confrontado, eu tenho dito isso aqui. Quanto mais eu me debruço na palavra, quanto mais eu leio a Bíblia, eu percebo que ela me confronta. Não tem como massagear a ego de Senhor ninguém, em detrimento do que a palavra de Deus quer para nós. Não dá mais tempo de viver massageando massageando as costas das pessoas. Deus não nos chamou para ser coach, Deus nos chamou para libertar os cativos, os oprimidos. Por isso que Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Não dá mais, irmão, não dá mais. Não dá mais. E foram ter com Jesus, versículo 15, e viram o endemoniado. Como ele já estava, pastor? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia. É por isso que quando eu vejo essas pessoas aí na rua, eu percebo uma coisa: é possível sim Deus libertar a mente de um homem desse. É possível sim Deus mudar o quadro de uma pessoa dessa. Antes comedor de lixo, agora pregador do evangelho. Antes prostituta, agora missionária. Antes homicida, agora resgatando almas do inferno. É possível sim. O evangelho liberta. O evangelho liberta, irmãos. Conferência é muito bom porque enche. Congresso é muito bom porque enche. Culto avivalístico é muito bom porque enche. Só que melhor é esvaziar o inferno e povoar o céu. Tem alguém aqui nessa noite sentindo o que eu estou sentindo?
Tá vendo? Não precisa estar cheio, precisa ter presença de Deus. Não precisa estar cheio. Eu pouco me importo se a cadeira está cheia de gente. Eu prego da mesma forma. Eu dou o máximo de mim. Eu deixo o Espírito Santo usar. Sabe por quê? Porque você deixou alguma coisa lá fora. E se você está aqui é porque você quer alguma coisa com Deus. Então se você quer, recebe de Deus nessa noite. Recebe de Deus nesta noite. Recebe de Deus nessa noite. Oh Espírito Santo, Labacanto Minarassai, aleluia. Alguém chegou para Jesus e falou assim: filho, acabou o vinho. Ele: mulher, não é chegada a minha hora. Alguém logo prontamente diz: que resposta tosca, grosseira, que falta de respeito. Não é não, é o zelo para com a obra. Quer ver uma coisa? Oh Deus, oh Deus. Quer ver uma coisa? Você ora quanto tempo? Pastor, eu oro 10 minutos. A partir de hoje, aumenta 5 para tu ver uma coisa. Pastor, eu oro 15. Aumenta 5 para tu ver uma coisa. Vá para 20. Pastor, eu oro meia hora. Aumenta mais 30 minutos, vai para 1 hora. Pastor, eu oro. Sabe o que é que eu faço quando eu oro? Eu faço isso aqui, ó. Eu tiro o relógio, porque eu quero esquecer do tempo. O tempo não vai reger quanto tempo eu vou orar, porque quem vai reger a minha oração é o Espírito que está em mim. E o Espírito lhe dirá e moverá o que dizer no seu coração. Deixa o Espírito Santo maestrar a sua oração. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes, porque viram o endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo. Versículo 17 diz assim: e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. O criador de porcos percebeu que os seus porcos foram precipitados despenhadeiros abaixo e se afogaram. Olharam, viram o endemoniado sentado à parte, vestido e em perfeito juízo. Chegaram para Jesus e falou assim: sai da nossa província. Como? Mais valiam alguns porcos do que a libertação de uma pessoa? A nossa geração está assim. Estamos correndo atrás de porcos, enquanto vidas estão precisando de libertação. Deixe os porcos se precipitarem do despenhadeiro, porque você vai ver sentado, vestido e em perfeito juízo aquele a quem Deus quer libertar. Que a nossa oração nesta noite seja para que o Senhor venha curar a nossa visão espiritual. Eu quero citar um exemplo aqui. Segundo de Reis, ou segundo aos reis de Israel, capítulo de número 6. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera,
e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu. Ou seja, todas as vezes que o rei da Síria tramava contra Samaria, capital de Israel, uma afronta, um ataque, Deus revelava ao profeta Eliseu, e o rei da Síria se frustrava e dizia: quem é de vocês que está falando aí a minha estratégia de guerra? Quem tem visão aberta, visão espiritual, não é pego de surpresa. Olha a sequência do texto. Então se turbou com este incidente, versículo 12 melhor, e disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Que mistério! O cara está no quarto, Jorge, conjecturando uma estratégia para avançar contra Israel e Samaria, e Deus está revelando a Eliseu: olha, o rei da Síria está fazendo isso, Eliseu, sai por esse sai por esse caminho aqui, porque eles vão tramar contra vocês. Que visão! Ah, Jesus, que visão, irmão, que visão! Que visão, que conexão, que intimidade. Versículo 13: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. 14: então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Mandaram homens e mais homens para pegar um só. E o moço do homem de Deus se levantou, esse moço foi Geazi, muito cedo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha o equilíbrio espiritual, controle emocional de Eliseu. Enquanto que não tem visão aberta, se precipita, se desespera, perde as estribeiras, fica, já tira a conclusão da situação como que já acabada. O profeta Eliseu está dizendo assim: não se preocupe. É por isso que algumas vezes tem um momento na sua casa que você, que está com a visão espiritual aberta, chega para alguém e fala assim: ei, calma, Deus está no controle. Talvez alguém que me assista pelo Instagram, pelo YouTube, está dessa forma, ou alguém aqui. Mas eu venho de Deus nessa noite para dizer que Ele vai abrir a sua visão espiritual. É tempo de abrir a visão espiritual, é tempo de escancarar a visão espiritual. Olha o que diz o versículo de número 17: e orou Eliseu e disse. Eliseu não fez muita coisa não, irmão, só fez uma oração assim, ó: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu só fez uma oração simples: Pai, abra a visão desse incrédulo aí, tira esse camarada da carnalidade, dá uma espiritualidade a ele um pouquinho para que ele veja. Ele abriu os olhos e viu carros, cavalos de fogo para tudo quanto era lado. A partir do momento que o Senhor alinhar a sua visão com o que é espiritual, você vai sentir segurança no que vai fazer. Oh, glória a Jesus!
Olha a sequência do texto. Versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere agora. Olha a oração na sequência. Ele pede a Deus para abrir a visão de Geazi, e depois pede a Deus para ferir o exército da Síria. Fere eles, fere, pode ferir, Senhor, fere a todos eles, deixe-os cegos. Irmão, Eliseu passa no meio do exército, sozinho com Geazi, e o exército não enxergou Eliseu. Aí Eliseu chega para o exército e diz assim: ó, a pessoa que vocês vieram buscar não está aqui. E vocês estão no lugar errado. Venham comigo, pois vou te levar ao lugar certo. Aí vai Eliseu com um exército, ninguém enxergando a ele. Faz uma piada, né, irmão? Aí Eliseu leva o exército e vai para onde? Para Israel, para Samaria. O rei de Israel lá de Samaria, quando olha todo aquele exército dominado por quem tem visão espiritual, a Bíblia vai dizer que o rei logo se empolga. Feri-los, ei, pergunta duas vezes, feri-lo, ei, meu pai. Olha como o rei fala com Eliseu, irmão, chama Eliseu de pai. Porque quem tem autoridade espiritual tem domínio, tem paternidade. Quem tem autoridade espiritual está acima, pode ser o rei que for. Aí ele chega diante do rei e fala assim: não, rei, você não vai matar ninguém. O senhor vai fazer o seguinte: faz um banquete. Um banquete, sim. Está na sequência do texto. Faz um banquete, dá pão e dá água para eles, e depois despede-o. Aí Eliseu, quando eles estavam comendo, Eliseu ora ao Senhor e fala: Senhor, abre a visão deles, para que eles vejam aonde eles estão. Quando a visão dos soldados da Síria se abriram, eles perceberam que estavam rodeados por soldados inimigos e em terra estranha. Quem estava cercado agora, Eliseu ou o exército da Síria? Sabe o que significa isso? A minha e a sua luta não é contra o braço da carne. Na grande maioria das vezes nós queremos retrucar, nós queremos dar o tapa com a mesma moeda, pagar com a mesma moeda. Alguém gritou, você quer gritar, mas a Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. O que foi que Eliseu fez? Eliseu tinha intimidade com Deus e falou: Deus, confortou ao servo e falou para os soldados da Síria, falou assim: ó, fiquem cegos. Irmão, autoridade. Com isso eu venho de Deus profetizar sobre a tua vida. Você já tem autoridade. Você já tem autoridade. Você não vai lutar com o braço da carne, não. Você tem uma arma mais potente do que o braço da carne, é o joelho. Eu quero ver qual é o filho que não vai se render à presença de Deus com a mãe que ora. Eu quero ver qual é o marido do coração duro que não vai se render a um Senhor Deus Todo-Poderoso por uma esposa que ora. Eu quero ver qual é a esposa que não vai se render a um marido que tem o joelho no chão e que clama ao Senhor, que ora. Eu duvido, irmão, que se sustenha em pé, porque aquele que busca a presença de Deus tem a sua visão espiritual escancarada. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Olha o versículo 22, o que diz, versículo 22: mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. É uma pergunta, ou seja, você vai ser covarde a este ponto? Haja vista que o soldado inimigo já está sob o teu controle, você ainda vai matá-los? Não seja tão covarde, ó rei. O Senhor já mostrou que é mais poderoso do que qualquer exército. Eu vou parar por aqui, irmão. Deus vai restaurar a nossa visão. Cura pela visão. Cura pela visão. E eu gostaria que você se colocasse em pé.
A minha oração nesta noite é que você veja. É que você veja. A minha oração nesta noite é que você veja. Eu tinha outras referências para falar aqui acerca de cura na visão, mas eu acredito que Deus já falou aos corações. Nós precisamos ser curados. Precisamos ser curados. E a minha oração hoje à tarde era: cura-me, Senhor, cura-me. Eu preciso ser melhor. Quanto mais eu me debruço na palavra de Deus, mais eu fico zeloso para com a obra, irmãos. Não tem como não se debruçar diante da palavra e não ser curado por ela. Não tem como não se debruçar diante da palavra e não perceber o que Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio. Deixe os porcos se precipitarem despenhadeiro abaixo. Deus quer restaurar vidas, e é para isso que Ele me chamou. Ele te chamou para restaurar vidas, a começar de dentro da nossa casa. Deus quer restaurar a nossa visão. Deus quer abrir a nossa visão. Senhor, eu oro nesta noite para que a visão deste seja aberta, para que a visão desta seja aberta, para que o teu filho enxergue, para que a tua filha enxergue. Toca-os nesta hora, Senhor. Assim como a visão de Geazi foi aberta, assim como a visão de Paulo na estrada de caminho para Damasco foi, ó Deus, ele tirou, Deus, o Senhor tirou a visão carnal e abriu a espiritual. E ele percebeu quem é, Senhor. Ele disse, e a tua voz falou: eu sou Jesus a quem persegues. E a visão de Paulo se abriu. Abre-nos a visão nesta noite, para que entendamos aonde o Senhor nos levou. Que aonde o Senhor nos levou é para um grande propósito. Estamos aqui na Mangabeira para um grande propósito. Não estamos aqui porque é um templo maior. Não estamos aqui por causa de alternativas, circunstâncias. Isso aqui não é um negócio. Isso aqui é casa de Deus. Podes também contar comigo. Louve ao Senhor nesta noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aleluia. Mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu, teu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida. Sou Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, vai ter livramento. Sou eu, teu Deus. Se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida. Sou Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Deus quer curar a sua visão. Tem mesa pra você nesse deserto. Talvez você não enxergou, tem água pra você nessa fonte. não tenha enxergado. Vem até Alguém já deu sinal, receba o você não enxergou, mas Deus quer abrir a sua visão. Alguém já deu sinal na empresa que você trabalha. Não vão ver você cair. Alguém já deu sinal na tua casa. Alguém já deu sinal no meio da sua parentela. Mas o Senhor quer abrir a tua visão. O
Senhor quer abrir a tua visão, que as escamas caiam dos seus olhos, que as escamas caiam dos seus olhos, que os comichões saiam dos seus ouvidos, que a sua mente seja aberta e que a tua visão seja restaurada, em nome de Jesus. Quem recebe, diga, dê uma salva de palmas e adora o Senhor nessa noite. Podes assentar.